As Formas da Beleza, por Remo Bodei. Tradução Antônio Angonese, editora Eduschi, canal Le Conde. Talvez seja Antonio. Eu peço perdão por eu não saber a pronúncia exatamente, porque não tenho acento. Talvez seja a tradução de Antonio Angonese, portanto. Ou Antônio, de fato. Não sei. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram este livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, e se é possível via Pix, apoia-se ou vaquinha. Os links estão no descritivo, os centavos serão muito bem-vindos. Obrigada a todos que já colaboraram. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. O link também está no descritivo. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Atualmente o canal conta com apenas 14 membros. Então, caso você queira também auxiliar, é possível através de mensalidades que podem ser canceladas a qualquer momento, que começam, inclusive, a R$ 1,99 ao mês. Então, se o meu trabalho isso vale, faça parte você também. Muito obrigada pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 1. A beleza do mundo. Graças aos números tudo se torna belo. Pitágoras. Medida e ordem. Procedendo de maneira analítica na pesquisa das tradições que marcaram particularmente a nossa concepção a respeito da beleza, encontramos que a primeira e fundamental concepção se prende às ideias de medida e de ordem. Os seus pressupostos, na Grécia arcaica, são constituídos pela vitória da religião olímpica sobre as formas de mentalidade de culto existentes anteriormente. As serenas divindades diurnas da luz solar, chefiadas por Zeus após dura luta, acabaram se impondo sobre as divindades subterrâneas das trevas e da vegetação, porém, sem jamais conseguir vencê-las totalmente. Aliás, embora tendo seu poder diminuído ou em parte afastado, essas tradições guardam a lembrança do horror das origens, como resíduo da índole de qualquer forma sempre tremenda e perturbadora da experiência humana. Zeus, que com um golpe de estado divino aprisionou no Érebo seu pai Cronos, estabelece as próprias leis fundamentando-as sobre a noção de medida, de demarcação de limites intransponíveis por parte de quaisquer entidades. Junto com seu filho Apolo, ele guarda tais medidas, metra, segundo normas codificadas nas inscrições colocadas nos muros externos do templo de Delfos. O homem mais justo é o mais belo. Observa o limite. Odeia a híbris. E qualquer coisa em excesso. Odeia a híbris e qualquer coisa em excesso. Essas duas divindades lutam contra a transposição insolente destas fronteiras indo em direção da desmedida e da desordem, apesar de tolerarem em seguida a reintrodução periódica do caos, atribuindo-lhe uma função necessária, porém subordinada, simbolicamente efetuada por outros cultos, em particular o culto de Dioniso. Quem construiu a sede privilegiada das primeiras reflexões articuladas sobre a beleza foi a escola pitagórica, assim denominada por causa de Pitágoras, o seu mítico fundador. Tal escola transferiu do nível mais especificamente religioso para o nível filosófico o ideal da medida, tomando como modelo a realidade total da natureza, bem como o universo considerado nos seus fenômenos de ciclicidade e de uniformidade absolutas. Desse modo, apontou os critérios mais evidentes e persistentes da beleza e do seu contrário para a cultura ocidental, que os guardou e os transmitiu com poucas variações ao longo de milênios.
É verdade que, em quase todas as civilizações conhecidas, os seres humanos são atraídos poderosamente pelos fenômenos da ordem e da simetria, não só pela ideia da forma, que exorciza o horror diante da dissolução dos organismos por efeito da morte, que podem ser encontrados em si mesmos, estes fenômenos da ordem e da simetria, e no mundo ao redor. Além de despertar sensações de segurança e de equilíbrio, tais fenômenos adquirem, na realidade, uma valência simbólica determinante, porque o contraste entre ordem e desordem e entre regularidade e casualidade deixa no espírito marcas indeléveis. Ao contrário da simetria visual das duas metades dos corpos orgânicos, a percepção de formas determinadas, assim como de cores nítidas e vibrantes, ou de sons repetidos conforme certas cadências, é relativamente rara e improvável na natureza. E, no entanto, justamente por isso, consta ser mais fácil reproduzir os objetos correspondentes na medida em que se configuram de maneira perspícua na confusão do espaço ambiental. Assim, por exemplo, podem ser representados os contornos variantes da Lua durante as suas várias fases dentro de um cenário de uma paisagem noturna. Um certo número de fungos em círculo em um prato, a disposição das manchas de cor vermelho-fogo no dorso de certos insetos ou de pequenas protuberâncias na estrutura calcária de um caranguejo do mar. As curvas da vida, mediante a espiral da casca de uma concha ou a forma oval de um rosto, o canto da cigarra ou da rola, etc. Talvez nenhuma civilização antes dos gregos conseguiu descobrir e codificar com tanto rigor e em nível tão alto de abstração das formas puras as leis dessa ordem. Por tradição, é atribuída a Pitágoras a ideia de que toda forma de beleza se inscreve em um contexto global. Por isso, ele teria denominado o mundo com o termo cosmos, uma palavra que anteriormente significava somente o ornamento, ou a maquilagem das mulheres, ou a cosmética. De qualquer modo, a observação dos corpos celestes desde tempos imemoráveis sugerira no caos aparente do céu estrelado que Hegel, com intenção dessacralizante, iria comparar com uma erupção cutânea a presença de uma ordem intrinsecamente repetitiva, marcada pelo ritmo imutável do eterno retorno de uma realidade sempre igual. A beleza e a exatidão deste ornamento espontâneo, cuja fascinante visão desperta uma sensação de pasmo incessante, devia ser transferida para a Terra, dentro da sociedade dos seres humanos, para ensiná-los a distinguir neles próprios o que é verdadeiro do que é falso, entre o bom e o mal, e entre o belo e o feio. Provavelmente, só no fim seria possível chegar à obra-prima suprema. A reprodução de um cosmos humano à imagem daquele celeste é operada mediante a difícil ciência da política, isto é, reproduzindo uma cidade regida pelas mesmas leis rigorosas que movem os astros. A medida se manifesta sobretudo na dupla roupagem da harmonia sonora e da simetria visual. Tais conceitos implicam uma proporção ou relação ordenada entre as partes de um conjunto. Ordem e proporção são, assim, conceitos belos e úteis, ao passo que a desordem e a falta de proporção são conceitos feios e inúteis. A ideia de que a beleza consiste na proporção das partes, ou, melhor dizendo, nas proporções e na disposição apropriada das partes, ou ainda mais precisamente na grandeza, na qualidade e no número das partes, o conceito desta sua mútua relação, por vezes é apresentado com o nome de grande teoria. Tal teoria, em comparação com todas as outras na Europa, teve uma duração mais prolongada, considerando que entrou em crise somente entre 1600 e 1700, assinalando-se, além disso, que foi aceita por muitos estudiosos também em seguida. Com efeito, ela é retomada, por exemplo, mesmo indiretamente por Le Corbusier, o qual, todavia, considera o seu modulador válido para os seus alunos e imitadores, mais para eles do que para si próprio. Na verdade, isso coloca o problema da distância entre o rigoroso ideal da simetria e da harmonia e o efeito estético a ser alcançado. De fato, como já fora assinalado por Burckhardt na sua obra Cícero a respeito dos templos de Paestum, e em seguida demonstrado com exatidão por outros estudiosos, na realidade são justamente os desvios propositais das normas codificadas
que tornam expressivamente mais belas as construções do Parthenon e da Basílica de Santa Sofia, ou, do ponto de vista musical, certas dissonâncias peculiares, decididamente mais vivas e interessantes. Para os pitagóricos, as medidas do mundo podem ser conhecidas porque obedecem a leis que se revelam mediante os números. Todavia, por si mesmos, esses números não são ainda separados dos entes. Somente com Platão são distintos das coisas sensíveis. O número, no sentido qualitativo e não utilitariamente quantitativo, é o primeiro princípio daquela doutrina, tanto assim que o pitagórico Filolau pôde afirmar que, sem o número, nada pode ser pensado ou conhecido. Na verdade, o número nos ensina tudo aquilo que é desconhecido ou incompreensível. É preciso notar, no entanto, que o aspecto mais importante não é tanto a descoberta da realidade como número, quanto a ideia do número como relação. Por conseguinte, não se deve pensar de maneira anacrônica nas medidas e nos entes matemáticos como abstrações desencarnadas e frias. Na verdade, os números não só representavam uma forma de devoção às divindades que penetram o cosmos, mas, na percepção de sua rigorosa exatidão, despertavam também admiração e patos, pelo fato de serem percebidos como antídoto contra a caducidade, promessa implícita de imortalidade através das vicissitudes da vida e das diversas encarnações. A música é uma clara demonstração disso, na medida em que une ainda hoje o máximo de exatidão com o máximo de emoção. Por isso a música era usada por Pitágoras de maneira homeopática para a cura das paixões, conseguindo assim reconduzir as faculdades da alma ao equilíbrio originário. De que maneira podemos chegar à descoberta da harmonia? Originariamente, este termo designa a conexão entre objetos físicos, como por exemplo pedras e tábuas de madeira, e pode significar também o intervalo entre sons, o entrelaçamento entre vozes, as faculdades da alma, a relação entre raciocínios diversos, etc. Existe uma lenda que contém núcleos de verdades, embora um tanto deformados, segundo a qual a descoberta da conexão harmônica entre objetos teria ocorrido quando Pitágoras, ouvindo golpes de martelo na bigorna, ficou ciente do fato de que a harmonia dos sons, um acordo conforme a proporção de 3:4:5, não depende da força da percussão ou da forma dos martelos, mas sim do seu peso. A respeito desta narrativa, porém, é preciso notar que, na música antiga, pelo fato de ser em geral melódica e não sinfônica, a harmonia indica os intervalos entre as notas e não seus acordes consoantes. De fato, parece bem mais provável que a primeira geração dos expoentes da escola pitagórica se inspirara no monocorde ou no heptacorde, ou seja, a lira de 7 cordas, inventada por Terpandro em 1664 e relacionada com o culto de Apolo. Apesar de haver uma certa incoerência entre a harmonia das cordas, que são 7, e a harmonia dos corpos celestes, que são 10, esse modelo é utilizado também para explicar a suposta música astral gerada pela rotação, em diversas velocidades, das esferas cristalinas concêntricas nas quais seriam engastados os corpos celestes. Mas por que, então, a maioria dos seres humanos não tem capacidade de ouvir tal harmonia? Justamente porque, alguém poderia responder, tal harmonia é tão contínua e onipresente que acabamos nos acostumando a ela. A propósito, Aristóteles comenta: tal harmonia existe desde o nosso nascimento. Falta para isso contraste com o silêncio, e por esta razão não podemos distingui-la, sendo que som e silêncio se distinguem justamente pelo fato de estarem em contraste. Em suma, com relação a essa música, acontece aos seres humanos aquilo que acontece com serralheiros, os quais, pelo fato de se acostumarem ao barulho, não conseguem mais distingui-lo. Segundo uma outra comparação usada por Cícero, o mesmo fenômeno acontece à maioria dos indivíduos que vive perto das cataratas do Nilo. Eles acabam não percebendo mais o estrondo das águas. Entretanto, o exemplo de harmonia mais perspícuo e implicante carregado de consequências é oferecido pela construção geométrica de 2 triângulos.
Ao término de algumas operações, essa construção dá lugar a 3 segmentos, cujo comprimento respectivo corresponde ao comprimento das cordas que nós, atualmente, chamamos de Dó, Mi, Lá. A perfeita correspondência entre o comprimento dos segmentos geométricos e a altura dos sons demonstra a exata traduzibilidade recíproca do visível para o audível e do audível para o visível, bem como de ambos para o inteligível. Entretanto, há também a possibilidade de conceber figuras e sons através da mente e torná-las sucessivamente visíveis e audíveis. Uma outra consequência implícita, porém essencial, de tal colocação é dada pelo fato de que o belo natural e o belo artístico não divergem, sendo ambos baseados, respectivamente, na percepção de uma forma sensível que, como foi descoberto, corresponde exatamente à forma inteligível e, por oposto, na realização sensível de uma ideia inteligível. A tradição pitagórica da harmonia tem exercido uma influência enorme na nossa cultura, em virtude de sua função de suporte não só de todas as concepções matemáticas da beleza, que se seguiram ao longo dos tempos no campo da arte ou da estética, mas também para algumas teorias decisivas da ciência moderna. Por exemplo, não teria sido possível entender Copérnico, Kepler e, em parte, também Galilei, nas suas realizações, sem a herança do pitagorismo. Neste sentido, Aristóteles tem razão quando, referindo-se aos pitagóricos, afirma que estão errados aqueles que sustentam que as matemáticas não dizem nada a respeito do belo ou do bem. Além de se aplicarem à harmonia sonora, o número e a medida dizem respeito também à simetria e, de modo particular, à escultura, à arquitetura e à pintura. Como elo ideal de conjunção entre harmonia e simetria, é apontado o ritmo. Etimologicamente, esta palavra significa o que flui, isto é, o retorno regular dos mesmos elementos ou estruturas. Certamente não foi Pitágoras que introduziu na Grécia os paradigmas da simetria. Na opinião de Deodoro Sículo, os egípcios costumavam considerar os escultores gregos como seus aprendizes, porque usavam justamente um sistema de proporções rigorosas. Todavia, a diferença consiste precisamente no fato de que, enquanto os escultores egípcios seguiam de modo inexorável o método da divisão dos corpos em 21 partes, calculando cuidadosamente linhas e ângulos, os gregos, após um período de imitação inicial deste procedimento, afastaram-se dele, mantendo, porém, a respeito dos cânones da escultura, uma relação mais dinâmica, complexa e sofisticada, ricas de variações e de criatividade. A simetria, que em um primeiro tempo foi praticada e teorizada no âmbito da escultura e sucessivamente da arquitetura, e por esta razão Schelling chega a defini-la como música petrificada, conservou de alguma forma durante longo tempo o seu predomínio. Apesar de ser exagerado ressaltar o caráter de abstração das estátuas gregas, que careceriam de tensão e seriam primas em primeiro grau do quadrado construído com base na hipotenusa. É verdade, porém, que a cabeça de uma estátua, a começar da ponta do queixo até a junção dos cabelos, teoricamente devia medir 1/10 da altura total do corpo, e que os templos, em sua maioria, eram construídos conforme múltiplos de módulos correspondentes ao diâmetro de uma coluna. Além disso, mais tarde, os artistas gregos, no âmbito das artes visuais, procurariam reproduzir a seção áurea, ou seja, a divisão de um segmento em 2 partes desiguais, de modo que tais partes tivessem entre si uma relação correspondente àquela que o segmento inteiro tem com a primeira parte. Desse modo, o número áureo resulta 0,618 periódico. Em suma, a harmonia, a simetria e a euritmia pressupõe a comensurabilidade, a relação de proporcionalidade sem resíduos entre as partes, ou seja, uma relação perfeita entre o segmentado e o contínuo, entre o atual e o potencial. Se os entes aritméticos, tal como as pedrinhas para contar os números inteiros, são intuitivamente descontínuos, o espaço, pelo contrário, deve resultar contínuo, o que daria lugar a uma série de paradoxos conhecidos e frutuosos. A descoberta da incomensurabilidade, primeiro, ao que parece, aquela do perímetro do pentágono com o apótema, e em seguida da diagonal do quadrado com o lado, introduz uma grave crise na escola pitagórica. De fato, tornando impossíveis as relações de proporcionalidade, evoca o perigo,
anteriormente exorcizado, de recaída no indeterminado e no ilimitado. O apeiron, ou apeiron. Tal descoberta é considerada tão perturbadora, ao que parece, a ponto de ser proibida a sua revelação. A crise que deriva desse problema marca a passagem para a segunda fase do pitagorismo, isto é, a fase capaz de resolver os problemas da relação entre o limite e o ilimitado, mediante uma obra-prima da matemática que consolidaria ao longo do milênio a fé no poder da razão e na unidade do verdadeiro e do belo. Trata-se do assim chamado Teorema de Pitágoras, que torna comensuráveis, lógicos, os incomensuráveis ou irracionais, alogoi, representados na prática pela hipotenusa e por um dos catetos de um triângulo retângulo isósceles. Elevada ao quadrado, a superfície construída sobre a hipotenusa resultará o dobro daquela construída sobre o cateto. Desse modo, se obtém uma relação de 2:1. A incomensurabilidade se torna comensurável, mostrando, entre outras coisas, a magia de uma racionalidade que brota paradoxalmente da multiplicação do irracional por si mesmo. O verdadeiro, o bom e o belo. Nascimento e desenvolvimento de uma trindade. O pensamento de Pitágoras pode ser considerado com toda razão o berço do racionalismo ocidental, no sentido dado por Max Weber a esta expressão. De fato, a partir desta forma de pensar, com base em uma sinonímia inicial e em uma certa falta de distinção, desenvolveu-se aquela trindade do verdadeiro, do belo e do bom, que dominou durante muitos séculos a nossa civilização e que mais tarde chegou a ser quase ridicularizada por certos filósofos que, de algum modo, acabaram esquecendo a maneira adequada de entender o seu significado e as suas implicações. Com efeito, se o mundo é governado por leis que o intelecto e o sentido são capazes de captar e de traduzir mutuamente, tais leis, então, são ao mesmo tempo belas e verdadeiras, isto é, baseadas em medidas calculáveis, harmoniosas e simétricas. Por isso, o que é verdadeiro é por conseguinte belo, mas ao mesmo tempo é também correto e bom, do mesmo modo que, ao contrário, o que é falso é também feio e mau. O que é bom é simultaneamente belo, pelo fato de ser constituído pela medida correta, pelo equilíbrio do seu conjunto e pela função estabelecida através das leis exatas da virtude, que é harmonia. Quem age incorretamente provoca uma laceração no tecido vital do universo inteiro. Em verdade, a virtude coincide com o fato de nós nos adequarmos à forma racional do mundo em que vivemos. Por conseguinte, o mundo é belo em sentido amplo, e isso vale para toda a civilização clássica que deixa esta convicção como legado às épocas sucessivas, quase até a nossa. Em sentido amplo, qualquer atitude moral é em condição de inspirar-se no critério da medida. Assim, por exemplo, conforme o pensamento de Platão na obra Hípias Maior, o caráter é belo, ou as leis são belas, porque, como consta também em Górgias, a própria virtude deriva da ordem. Tal conceito é ainda mais evidente em Aristóteles, para o qual cada virtude particular depende da mesotes. Creio que seja assim, não sei. Isto é, da distância equilibrada de atos bons com relação aos vícios opostos. Nada por excesso e nada por defeito. A partir daí, a virtude desqualifica qualquer indefinição intermediária. Assim, por exemplo, a coragem se eleva entre a temeridade e a covardia. A liberdade se situa entre a prodigalidade e a avareza, etc. O conceito da ordem cósmica se tornaria o modelo da beleza, da verdade e da bondade em toda a tradição ocidental, sofrendo por vezes várias metamorfoses que, no entanto, nunca chegaram a alterar essencialmente a sua natureza originária. A esse respeito, ao longo desta longa história, podemos pensar nas colocações de Agostinho que marcaram toda a especulação da Idade Média. Para ele, a ordem está presente em toda parte do universo, como garantia da conexão e da unidade da realidade total. O fato de se revelar em forma de número torna acessível o mundo à razão e orienta o ser humano na direção de Deus. Entretanto, a traduzibilidade pitagórica do sensível para o inteligível e vice-versa a essa altura é limitada. Com efeito, se o mundo foi feito por Deus, somente Ele é capaz de conhecê-lo perfeitamente. Nos casos em que o cálculo resulte impossível, é forçoso que nos contentemos apenas com sinais de racionalidade. Vestigia rationis.
isto é, indícios de uma ordem que mais se parece com retalhos de um mosaico em que somente a fé consegue nos levar a pressupor a existência de um desenho mais abrangente. Assim, ao falar do mundo como um poema do universo e comparando-o com uma obra de arte, Agostinho, sustentando uma tese que somente um cristão podia formular, introduz na ordem inflexível e eterna dos gregos a vontade e a imprevisibilidade de um artista divino, que cria a realidade a partir do nada. Tal como a ordem da Civitas Dei Peregrinans, isto é, da comunidade dos fiéis de viagem da existência terrena para o paraíso, na concepção de Agostinho, é uma ordem em marcha, uma ponte lançada sobre o abismo na tentativa de estabelecer a ligação entre o humano e o divino, o tempo e a eternidade. Também a respeito deste problema, ele não consegue encontrar, com base na razão, respostas satisfatórias para a angustiante pergunta «Unde malum?». Busca, portanto, uma explicação do inegável proliferar do mal no mundo ordenado por Deus. O mal, o falso, o feio, que não tem uma existência autônoma em uma criação em que cada coisa por si mesma resplandece pela bondade, pela verdade e pela beleza, são imputados, por conseguinte, ao afastamento do indivíduo com relação a Deus. Os fenômenos do mal representam, afinal, o resultado da liberdade da escolha deixada ao ser humano, o qual, na hierarquia dos valores e dos bens, decide preferir o que é inferior ao que é superior, apesar de cada coisa na sua essência ter sido criada boa e bela. Entretanto, o mistério permanece, tornando problemático tal conceito de ordem, que em todo caso é sinônimo de plenitude do ser, bom e belíssimo, na medida em que Deus, repete com insistência Agostinho, fundindo os ensinamentos do pitagorismo com os ensinamentos da Bíblia, dispôs todas as coisas em uma ordem perfeita de medida, número e peso. Omnia in mensura numero pondere disposuisti. Mas o que desperta sobretudo a sua admiração é o número mediante a sua onipresença. Observa o céu, a terra e o mar e todas as coisas que neles resplandecem tanto no alto como também as que se movem, voam ou nadam aqui embaixo. Elas revelam formas, porque têm números. E se você conseguisse arrancar delas esses números, elas não seriam mais nada. Na realidade, nem mesmo a beleza artística e nem o prazer estético existiriam sem o número. Se você perguntar o que agrada na dança, quem vai lhe responder é o número. Eis-me aqui, sou eu. Se olhar a beleza em um objeto de arte, os números estão presentes no espaço. Se observar a beleza do movimento dos corpos, os números se desenvolvem no tempo. Aproxime-se da arte de onde procedem, procure nela o espaço e o tempo. Então não haverá beleza alguma no tempo e nem haverá qualquer beleza no espaço. Nela, entretanto, vive o número, pois o seu lugar não é feito pelo espaço e nem é uma ideia criada pelo tempo. A ordem e a medida se manifestam na forma enquanto multiplicidade unificada ou equalitas numerosa. Neste sentido, tanto a ordem quanto a medida se manifestam, por exemplo, de modo particular na música enquanto ciência de medir corretamente o movimento de um ritmo. Esta é uma arte que Agostinho, continuando a obra de Ambrósio, ao qual se deve também a introdução maciça da beleza no âmbito litúrgico, na forma de cânticos e hinos, acabou entregando definitivamente à Igreja. Agostinho, então, entregou a música definitivamente à Igreja como instrumento para a manifestação mais alta e espiritual do sentido do divino. Tal ideia de ordem iria se irradiar em todas as direções ao longo dos séculos vindouros, adquirindo um peso determinante no domínio teórico e artístico, de modo particular na Idade Média e na Renascença. É só pensarmos no papel que a ordem desempenha em Dante, que pode ser ouvido aqui no canal, para o qual todo ser do universo está consciente ou inconscientemente rumando para a meta em que finalmente encontrará a própria realização e poderá repousar. As coisas todas em seu semblante têm ordem entre si, isto é, a forma que torna o universo a Deus semelhante.
Na ordem de que eu falo, estão voltadas as naturezas todas, para diversos fins, rumando mais para o seu princípio, mesmo as mais distantes, onde se movem rumo a portos diferentes pelo grande mar do ser, e cada uma levada pelo instinto, posto nela como ente. Todavia, é na Itália da época humanista e renascentista que ocorre a retomada mais incisiva da ideia da ordem. Esta também segundo a concepção pitagórica e neoplatônica, no sentido de uma ligação estrita entre cosmos e polis, isto é, entre o mundo astral e o mundo terrestre. Tal relação, por exemplo, pode ser vista nas proporções cósmicas reproduzidas mediante segmentos de mármore no piso do Palácio Ducal de Urbino. A respeito, podemos ler também os argumentos expostos por Luca Piccioli, no Tratado De Divina Proportione, de 1509. O fato de colocar o homem no centro do universo ou também no centro do quadrado, ou seja, na seção da pirâmide visual em que o vértice é representado pelos olhos de quem contempla, conforme o modelo de perspectiva legítima estilizada por Alberti, significa decretar a sua natureza muito especial de espelho de toda a realidade, ou de microcosmo do macrocosmo, de ser proteiforme, que tem em si as sementes e os princípios de todos os entes do mundo. Depois da fase barroca, em que há uma relativa rejeição de tal ideia de ordem, em que parece haver mesmo um abuso excessivo, elementar e esquemático, as descobertas da astronomia e da física, no entanto, provocam uma nova soldagem no âmbito do modelo cósmico, entre a verdade, a bondade e a beleza. É possível constatar tal atitude, em especial nas obras de Hudson ou de Shaftesbury, empenhados na formulação de uma teodiceia estética, isto é, no esforço de demonstrar como a existência do mal e do feio na natureza, de modo algum, contradiz a ordem divina e sistemática do universo. Tal ordem, aliás, foi confirmada pelas recentes conquistas da ciência, que conseguem resumi-la, inclusive, em fórmulas extremamente simples. Newton, um dos protagonistas desta revolução, que não é apenas científica, naquele mesmo período descobriria, na questão 28 de ótica, uma solução teologicamente engenhosa para explicar a correspondência entre ordem objetiva do universo e ordem subjetiva da percepção humana. Posto que os nossos órgãos sensoriais foram projetados pelo próprio Deus, ele afirma: seria possível o olho ter sido construído sem a ciência da ótica? E o ouvido sem a ciência do som? Se no começo falta uma suficiente articulação das relações entre o verdadeiro, o bom e o belo, dominando uma relativa indeterminação dos limites, em seguida os seus âmbitos começam a diferenciar-se ou a separar-se explicitamente, embora mantendo uma perceptível atmosfera de família ou de afinidades discriminativas secretas. A Trindade, presente de fato e desde longo tempo na história do pensamento filosófico, deste modo se torna finalmente canônica, através da doutrina dos transcendentais, elaborada na Idade Média, sobretudo no âmbito da tradição tomista, que os aponta como valores supremos, ou como predicados do ente enquanto tal, ou seja, qualidades que não podem ser contidas ou esgotadas por nenhum ente específico. Em seguida, principalmente na era moderna, tal trindade se desmembra progressivamente, mudando a sua configuração, aumentando a autonomia de cada sujeito particular e, sobretudo, propiciando uma legitimação cada vez maior, sobre este assunto voltarei na parte conclusiva, aos seus antagonistas, isto é, a antitrindade, o feio, o falso e o mal. Todavia, entre o belo, o verdadeiro e o bom, haverá sempre reconhecimentos diretos ou indiretos de parentesco, mesmo quando a beleza começa a diferenciar-se, acabando por fim por separar-se da verdade logicamente estruturada. Com efeito, tal verdade se instala de modo estável no nível da ciência, afastando-se ao mesmo tempo do campo da arte, que, por reação, é induzida por vezes a acentuar, em lugar da mimese da natureza,
a própria função criadora e inovadora, rebelde a regras fixas ou a ordens pré-estabelecidas, ou seja, em uma palavra, a própria genialidade. Considerando tais vicissitudes mais de perto, é possível notar que, já na fase do máximo florescimento da escola pitagórica, o primeiro golpe na recíproca traduzibilidade imediata entre o sensível e o inteligível, e por conseguinte uma primeira e significativa tomada de distância da implícita trindade pitagórica, vieram de Heráclito. De fato, contra a ideia de harmonia visível, ele ressalta a ideia de conflito. Por isso, o que produz a unidade dos opostos é a luta, manifestando-se tal unidade em forma de harmonia invisível, que se tornaria, a partir da Renascença, uma harmonia produzida ocultamente pela composição de vários membros. Daí ele afirma que a constituição real de cada coisa tem a tendência a ocultar-se, e a harmonia, mesmo não aparecendo, é mais forte do que a harmonia que a manifesta. Portanto, considerando que nem tudo o que aparece revela na superfície aquilo que é no seu íntimo enredo de relações, temos o dever de descer até o fundo das questões. Portanto, considerando que nem tudo o que aparece revela na superfície aquilo que é no seu íntimo enredo de relações, temos o dever de descer até o fundo das questões. Tal profundeza, porém, não coincide com o abismo ou com o caos, não. Um fragmento explica isso de maneira eficaz. Pondo-se a caminho, você jamais poderá descobrir os limites da alma, mesmo que percorresse todas as sendas, tamanha é a sua profundeza, ou o seu discurso, logon. Entretanto, apesar de não conseguirmos jamais chegar a conhecê-la, há, porém, sempre a necessidade de se pressupor uma medida. O percurso serve para enriquecer a alma, fazendo com que ela mesma se torne uma alavanca, dando-lhe a capacidade de chegar cada vez mais a conhecer-se a si mesma. Em Heráclito, portanto, não encontramos a exaltação da harmonia, da simetria ou da proporção nas suas formas explícitas, imediatamente perceptíveis, como são as formas pitagóricas. Pelo contrário, ele tem a convicção de que a realidade que se apresenta como ordem e beleza do universo na sua superfície é caos e acidentalidade. A propósito, ele escreve: o mais belo ordenamento do mundo nada mais é do que um montão de refugos amontoados ao acaso. Todavia, uma vez que o logos e os sentidos, exercitados de modo adequado, conseguirem penetrar a cascadura, descobrirão em um itinerário infinito uma ordem peculiar e oculta que pode ser percebida como vislumbre até mesmo no universo particular do sonhador, quando de noite o homem acende uma luz, apesar de sua visão estar apagada. A questão da ordem e da harmonia, porém, muda radicalmente de perspectiva, se for considerada em outras civilizações, como por exemplo do Extremo Oriente, e em particular a japonesa, marcada pelo budismo Zen. De um certo tempo para cá, no entanto, tal mudança pode ser observada também na arte moderna ocidental, onde se vieram afirmando não só a teoria e a presença efetiva das harmonias ocultas, mas ao mesmo tempo a investigação consciente de desarmonias, assimetrias e disritmias previamente estabelecidas, que, no entanto, a despeito das aparências, não implicam nenhuma desordem. Além de refletir a estrutura dos entes formados por metades visualmente opostas e complementares, as quais, como todos os entes duplos, possuem ao mesmo tempo um lado perturbador, a simetria, através da repetição de determinados módulos, consegue despertar sem dúvida também uma sensação tranquilizante de paz. Na arte japonesa, por exemplo, o artista em geral pensa que a simetria e a harmonia perfeitas são metas que não podem ser alcançadas pelo ser humano, mas somente pela divindade. Por isso, o artista tende para a assimetria, procurando, tanto nas artes decorativas como também na disposição dos móveis e dos objetos, na caligrafia, na dança, na cerimônia do chá, na pintura e na arquitetura dos edifícios e jardins de cascalho, um traço desequilibrante ou uma imperfeição intencional. No Ocidente, foi preciso chegar até o Barroco e as sucessivas culturas artísticas para que a arte começasse a exprimir, de uma forma cada vez mais consciente, a recusa teórica da correspondência imediata da beleza com a simetria e a ordem.
A violação espontânea do conceito tradicional de ordem, todavia, já era corrente na Idade Média, como se pode observar no sistema viário de uma cidade como Siena ou na fachada de muitas igrejas e palácios. Diante disso, Burke chegaria a perguntar-se: o que tem a ver a beleza de uma flor com a relação entre o estelo e as pétalas, ou entre as pétalas e os pistilos? Acrescentando em seguida: como combina o fino estelo de uma rosa com a cabeça volumosa sobre a qual ele se curva. Desse modo, o belo calculável e matemático vem sendo negado, tornando-se mais fugidio e complexo, por exemplo, através da linha serpentina teorizada por Hogarth. Mas a beleza e a arte se separam da verdade e da ciência, rompendo definitivamente o pacto fenomenológico pitagórico de traduzibilidade recíproca. A trindade pitagórica começa de fato a rachar-se somente com Platão, quando o verdadeiro e o bom perdem a sua coincidência imediata com o belo. O monopólio da verdade e do bem passa para o logísticon, ou seja, para a parte racional da alma, ao passo que o belo, no que diz respeito à arte, reflete, na medida do possível, a parte arracional, mutável, inquieta e inconsciente da alma. Nas suas expressões de maior eficiência, a poesia continua sendo ainda conhecimento, o que nem sempre significa a verdade. De fato, não representa um saber relativo à esfera do logos, mas sim à esfera dos desejos e das paixões. Não oferece nenhum critério para distinguir entre uma realidade verdadeira e uma falsa, e entre uma coisa boa e uma má. O engano da arte não está no fato de afirmar logicamente o falso, mas em dar consistência e credibilidade aos fantasmas do desejo subtraído às leis da verdade e do bem, ou seja, em representar visualmente lugares da alma não captáveis pela inteligência, mediante modos que podem fortalecer as paixões, envolvendo-nos diretamente nas suas seduções. De qualquer maneira, tal forma de conhecimento em si própria não pode ser menosprezada, considerando que permite explicar eficazmente um aspecto essencial e indestrutível da experiência humana. Se Platão insiste no elemento irracional, isso acontece porque sabe que tal elemento é dotado de um poder extremo. Na verdade, ele teme que as seduções da arte sejam capazes de confundir e perturbar a verdade. De resto, Píndaro já tinha conhecimento disso. Porém, no encanto da arte, que plasma todas as ilusões dos mortais, imprimindo nelas um valor inegável, muitas vezes faz com que o incrível seja crível. A esse respeito, porém, Platão faz uma experiência direta e frequente, pois teve oportunidade de observar durante longo tempo o uso impróprio a que os sofistas submetem as técnicas da palavra e da persuasão. Conhece a forma em que eles divulgam os discursos de duplo sentido, ambíguos e irreversíveis. Está ciente do fato de que existe, em geral, uma maneira de falar ou de exprimir que não visa de modo algum a comunicar a verdade ou o amor pelas virtudes morais. A palavra poética, em particular, justamente por ser cheia de conteúdo, sendo ao mesmo tempo bela e densa de sentidos, possui uma força enorme de convicção, podendo falar a linguagem fascinante dos afetos. Como os sofistas são mestres de artimanhas em fazer crer como correto algo errado, assim também os poetas e os artistas, em geral, podem se tornar hábeis demagogos das paixões transmitidas através de palavras, sons e imagens. Por isso, Platão desconfia da poesia e da música por causa do seu desmedido poder de fascinação, podendo, conforme os casos, elevar ou rebaixar a alma. Daí é preciso ver se a poesia e, eventualmente, a música ajudam a alma a subir a escada que eleva à beleza suprema, a qual implicam a verdade e o bem, mesmo sem coincidir com os mesmos, ou acabam iludindo o lado pior da sua parte irracional, induzindo-a à falsidade e à imoralidade das ilusões e das aparências vazias, impelindo-a para o vórtice mortal dos desejos desenfreados e incorrigíveis.
Somente neste último caso podemos afirmar que continua a antiga disputa entre a filosofia e a poesia, sendo inclusive possível explicar o difuso mal-entendido segundo o qual Platão condenaria em bloco a poesia e, em geral, todas as artes. O fato é que em Platão, como em todos os filósofos e os artistas até poucos séculos atrás, não existe qualquer ideia de autonomia da arte. Não existe qualquer ideia de autonomia da arte, sendo por isso uma atitude anacrônica atribuir-lhe algo diferente da concepção universalmente aceita, segundo a qual a arte tem uma finalidade política, ética ou pedagógica, que, em todo caso, ultrapassa o mero nível autorreferencial da arte pela arte. Por conseguinte, Homero e Hesíodo, que os atenienses conheciam de cor, são combatidos por Platão não tanto como meros poetas, quanto como poetas que propagam concepções imorais a respeito da divindade, minando desse modo a convivência civil. Por motivos análogos, Platão ataca a musa de Cáris. De fato, ele acha que tanto as melodias chorosas e efeminadas e as maneiras jônicas e lídias, moles e patéticas, bem como a polifonia, os virtuosismos e os coloridos musicais iludem as almas do mesmo modo que o canto da sereia. De fato, ele acha que essas melodias chorosas e efeminadas e as maneiras jônicas e lídias, bem como a polifonia, virtuosismos e coloridos musicais, iludem as almas do mesmo modo que o canto das sereias. Entretanto, ele faz uma ressalva, sintomaticamente a respeito da severa melodia dórica e frísia, que favorece a virtude. Assim como, na esfera do cristianismo, o canto gregoriano alimenta o sentimento religioso. Uma nota. O medo de Platão de que a música pudesse estimular as paixões em lugar de purificá-las, justamente pelo fato de penetrar na interioridade da alma e de apossar-se dela de maneira mais vigorosa, não é isolado. Na verdade, uma aversão muito mais feroz e radical à música se encontra também em Tolstói, que, na sua opinião, esta arte pode chegar a dominar o indivíduo a tal ponto de constituir uma espécie de escravidão. Concluindo, podemos dizer que a arte foi excluída da esfera do logos e da plenitude do ser. Tal fato, em um futuro distante, induziria a própria arte, invertendo a tabela anterior dos valores, a conceder à aparência a superioridade sobre o ser. Platão, contudo, jamais chegou a denegrir a arte de tal maneira a podermos afirmar que ele foi inimigo da arte.